mas nós declaramos: essas estratégias não prosperarão. Os nossos filhos vão viver os teus desejos, Senhor. Os nossos filhos vão viver o teu querer. Os nossos filhos vão viver a tua vontade, no nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor aí no seu lugar. Aleluia. Você pode tomar o seu assim, em nome de Jesus. Toma o seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu prometo para vocês que, buscando a palavra para essa manhã, eu quis liberar palavras proféticas, e nós vamos ter algumas em nome de Jesus. Eu quis liberar uns recebas nessa manhã, né? Receba a chave do carro, receba o green card. Não estou falando contra isso, tá? Mas Deus, Ele martelou mesmo meu coração, Ivo. Que a igreja dele, em geral, não só Lagoinha Washington, a igreja de Cristo precisa se aprofundar na palavra de Deus. Precisamos ir mais fundo na palavra de Deus. Precisamos de mais revelação na palavra de Deus. Chega de uma igreja cheia de informação. Deus está procurando uma igreja cheia de revelação. Há alguém aqui comigo nessa manhã? Quero ler com você capítulo 1 de Josué. Josué capítulo 1 versículo 8. Eu trouxe e falei um pouco sobre isso algumas quartas-feiras atrás, sobre metas, na campanha de metas, sobre metas que o pai tem para os filhos. Nós usamos ali o texto de Josué, mas hoje eu quero usar esse versículo para começar essa mensagem. E assim diz Josué capítulo 1 versículo 8. Isso é Deus falando com Josué. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, da minha palavra, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso aí. 30% da igreja pegou. Vou ler de novo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, quer seja na terra prometida, quer seja nos Estados Unidos, quer seja no Brasil, só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esse texto aqui faz parte das instruções de Deus a Josué, quando ele começa um ciclo novo na sua vida. Ele assume a liderança do povo de Israel em direção à terra prometida. E o que eu declarei algumas quartas-feiras atrás, eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, irmão. 2026 não é apenas um ano novo para você. Eu declaro sobre a sua vida, 2026 para você é um ciclo novo que Deus está iniciando, uma estação nova. Não é só o número do ano que mudou, a sua vida vai mudar. Para cada ciclo novo, irmãos, as orientações que Deus dá para Josué são algumas das orientações mais importantes de toda a Bíblia para qualquer pessoa que vai iniciar uma fase nova da sua vida, quer seja espiritual, quer seja secular, profissional. Você que está começando a ir para uma fase nova no seu emprego, você que está começando a abrir, está pensando em abrir uma companhia, irmão, mergulhe em Josué capítulo 1, porque as mesmas instruções que Deus dá para Josué para ser bem sucedido e prosperar, Ele quer entregar a você também. Esse texto aqui que nós lemos faz parte daquele texto que a gente conhece bastante, onde Deus pede para Josué ser forte e corajoso. E quando falamos de força, quando falamos de coragem, até pode ter algumas pessoas, mano, que pode pensar assim: ah não, pô, forte e corajoso é comigo mesmo, né? Forte é meu primeiro nome, corajoso é meu sobrenome. É comigo mesmo, Deus. Deixa que eu sou forte e corajoso. Mas não acaba aí. Tem mais uma coisa. Josué, além de você ser forte e corajoso, o que eu sei que você é, Josué, tem mais uma coisa, Josué. Você vai precisar viver a minha palavra. Você vai precisar proclamar a minha palavra.
Você vai precisar meditar na minha palavra. Você vai precisar cumprir a minha palavra. E aí, meu irmão, não é tanto força e coragem. Aí já precisamos de algo chamado disciplina. Tem gente que é forte e corajosa, mas não consegue parar 5 minutos para ler a Bíblia no dia. Cheio de força, cheio de coragem, mas não tem um pingo de disciplina para meditar, proclamar e cumprir a palavra. Já estou começando a pregar aqui em nome de Jesus, amém? Não é só força e coragem, é disciplina. Para quê? Viver a palavra. E como lemos, irmãos, se você quer ser próspero, se você quer ser bem sucedido, e Josué, quando você entra na terra prometida, Josué, você quer ser próspero? Você quer ser bem sucedido, Josué? Então quando você chegar, você vai procurar um trabalho na construção, Josué. Você vai trabalhar na carpintaria, Josué. Josué encontra o carro e compra uma conta do Uber, Josué. E trabalha de dia e de noite, do arraial do sol até o pôr do sol. Josué trabalha de segunda a segunda. Não tenha tempo para mim, Josué. Não tenha tempo para a igreja. Não tenha tempo para a sua família. E você vai prosperar. É isso, igreja. Eu falo ou não falo? Josué, quando você ir para os States, tem Josué aqui? Você quer prosperar na terra do tio Sam? Quer ser bem sucedido? Quer viver o sonho americano? Então trabalhe igual um condenado, Josué. Quer ser bem sucedido, Josué? Quer prosperar? Irmão, eu sei que tem gente que não gosta de pregador pregando sobre prosperidade. Mas quem está falando de prosperidade aqui não é o pregador da casa. Quem está falando de prosperidade e sucesso aqui não é o pastor Atos. Quem está falando de prosperidade e sucesso aqui é o próprio Deus. Então se você vai ficar bravo, fica bravo com ele, irmão. Não tem nada a ver com isso, a palavra é dele. Josué capítulo 1, versículo 8, é prosperidade e sucesso, irmão. Você quer? Você quer? Uma pessoa, não, vou perguntar de novo, você quer? Então a instrução de Deus para você é: proclame a minha palavra, medite na minha palavra, se aprofunde na minha palavra, cumpra a minha palavra, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Viver na palavra. E como viver a palavra? Como que eu vivo a palavra? Justamente esses 3 passos. Viver a palavra, irmãos, é proclamar, é meditar e é cumprir. Mas também como entender a palavra? Essa é a pergunta. Como que eu entendo? Porque é muito difícil eu proclamar, meditar e cumprir o que eu não entendo. Você tem coragem de sair aí na rua e proclamar coisa que você não entende? Pensa numa frase aí que não faz sentido nenhum. Tudo que acontece, aconteceu porque acontece. Faz sentido isso? Você tem coragem de sair aí e falar: meu irmão, olha, você já ouviu o velho dito, né? Tudo que acontece, aconteceu porque acontece. As pessoas vão te chamar de doido. Eu não tenho coragem de falar isso, porque não faz sentido. Eu não entendo. Muitas pessoas não vivem a palavra, não proclamam, não meditam, não cumprem, porque não entendem a palavra. Para eu viver a palavra, eu preciso entender a palavra. E como entender a palavra? Então, é a outra pergunta que surge. É necessário estudar a palavra. É necessário se aprofundar na palavra. Eu quero declarar sobre a Lagoinha Washington Church uma igreja que não somente lê a palavra de Deus, mas uma igreja que estuda a palavra de Deus, uma igreja que se aprofunda na palavra de Deus, uma igreja que vai abrir a Bíblia, vai passar tempo meditando, vai passar tempo estudando, procurando as fontes, procurando referências. Eu declaro, irmãos, que esse ano você vai começar a se aprofundar mais na palavra de Deus. E esse é o tema da mensagem nessa manhã: como estudar a palavra. Então não vai ser tão profética como normalmente é, mas eu tenho certeza, irmãos, vai ser bênção na sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Como que eu estudo a palavra, pastor? Primeira coisa, meu irmão, use as ferramentas que Deus colocou
nas suas mãos. Eu quero ler com você ali, Êxodo, capítulo 4. Eu vou ler aqui na versão King James. E no telão vai estar a nova versão internacional. Eu leio a versão do King James e eu te aconselho a comprar essa Bíblia, porque ela é a mais próxima do texto original. Êxodo capítulo 4, versículo 1 a 2. Isso é Deus falando com Moisés, tá? Capítulo 4, versículos 1 a 2. Diz assim: E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, Senhor, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor: Moisés, o que há em tua mão? O que é que está nas tuas mãos, Moisés? E Moisés disse, a versão aqui, um cajado, outras versões, um bordão, outras versões, uma vara. O que há nas tuas mãos, Moisés? Um cajado. Isso aqui é o chamado de Moisés para ser libertador do povo do Egito. Moisés dá uma série de desculpas ao Senhor para não ter que ir lá e ser essa pessoa. E uma dessas desculpas nós acabamos de ler. Qual era a desculpa? Deus, as pessoas não vão crer em mim. Eu vou chegar lá, eu vou falar que Deus apareceu e disse que o povo seria liberto do Egito. As pessoas não vão crer em mim, muito menos o faraó. E Deus, como sempre, tem uma resposta para as nossas desculpas, irmãos. Deus sempre, diga comigo, Deus sempre tem uma resposta para as nossas desculpas. Então já te prepara, meu irmão. Quando você vem, Deus já está indo. Toda desculpa que você tem para fazer aquilo que Deus pede para você fazer, Deus já tem uma resposta. E no caso de Moisés, a resposta de Deus foi essa: Moisés, o que é que você tem nas suas mãos? Essa é a ferramenta que você vai usar para fazer aquilo que eu estou te mandando fazer. Cada vez que Deus nos orienta a fazer algo, e nós começamos a questionar Deus o como. Como, Senhor, que eu vou fazer isso? Como, Senhor, eu não tenho os recursos? Como, Senhor, eu não tenho certo? Deus sempre vai olhar para mim e para você e falar o que Ele falou para Moisés: Ei, o que é que está nas tuas mãos? Usa o que está nas tuas mãos. O resto, meu irmão, deixa comigo, assim te diz o Senhor. Deus, como estudar a Bíblia? Como me aprofundar na Bíblia? Eu não tenho tanto tempo. Usa o que está nas tuas mãos. Agora você tem 5 minutos por dia. Você tem 5 minutos, igreja. Deus se pergunta nessa manhã, para parar e estudar a palavra, usa o que você tem nas tuas mãos. Deixa o resto comigo. Deus sempre, guarda isso aqui, irmão. Deus sempre vai te dar as ferramentas necessárias para você fazer o que Ele te pede. Sempre. Deus não é um maluco, um doido de te mandar fazer algo e não te capacitar para fazê-lo. É verdade, Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados e aqueles que respondem à voz dele. Você crê nisso nessa manhã? Hoje Deus não te trouxe aqui para te pedir para ir numa terra distante, para te pedir para ir no Egito e libertar escravos, não. Apesar de que o chamado de Moisés simbolicamente é o nosso chamado também. O Egito de hoje é o mundo, e os escravos de hoje são as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Eu e você fomos sim chamados para ir no mundo e libertar aqueles que ainda estão escravizados, para que eles possam conhecer Jesus assim como você conheceu. Amém? Você crê nisso? Mas hoje Deus não é isso que Deus quer focar hoje. Deus te trouxe aqui, meu, para te dar uma orientação que com certeza vai te ajudar nesse chamado. A orientação para Lagoinha Washington Church na manhã deste domingo é: igreja, se aprofunde na minha palavra. Lagoinha Washington Church, estude a minha palavra. Só assim nós vamos poder, com credibilidade, com sabedoria, com eficiência, ir no mundo e libertar aqueles que ainda estão escravizados pelo pecado. Mas esse aqui é o quartel. Deus te trouxe aqui para te dizer: estude a minha palavra, se aprofunda na minha palavra. E talvez a sua reação para Deus é a mesma reação que Moisés teve. Deus, como? Como? Que eu já falei, os exemplos que eu dei.
Deus, eu não tenho tempo, eu trabalho de domingo a domingo, de segunda a segunda, é de manhã, só chego em casa de noite, só tempo de tomar um banho e deitar, às vezes nem banho eu tomo, Deus. Todo nojento na cama, esposa, meu Deus do céu, não sei nem como é. Está acabando isso na sua vida, eu profetizo no nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, você vai trabalhar menos, ganhar mais, mas calma, isso aqui não é teologia de prosperidade não, isso é teologia de propósito, você vai fazer isso para viver mais o propósito de Deus na sua vida. Deus, como que eu vou me aprofundar na tua palavra? Eu não tenho tempo. Não, Deus diz, você tem tempo. A mesma resposta, se você está tendo a mesma reação de Moisés, então Deus está dando a mesma resposta que ele deu para Moisés. O que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem nas suas mãos para aprofundar na palavra de Deus? Para estudar a palavra de Deus? Tempo nós temos, nós temos. Talvez não 1 hora, talvez não 30 minutos, mas nós temos 10, 15, 20 minutos. Você tem, meu irmão, a palavra de uma forma compacta nas suas mãos. Levanta o celular aí, levanta o celular. Quem tem celular? Você tem a palavra de Deus aí dentro, compacta. Ou mesmo que ela for impressa, tá aqui ó, 66 livros disponíveis. Antes as pessoas não tinham isso. A palavra era escrita em pergaminhos, rolos de papel, fragmentos de papiro. Poucos tinham acesso àquilo que hoje você tem acesso facilmente, meu irmão. No seu tablet, no seu telefone. O que está nas tuas mãos? Ferramentas de estudo bíblico. Antes, as pessoas tinham que comprar bíblias de estudo, e são maravilhosas. Levanta seu telefone mais uma vez. Mais uma vez. Levanta seu telefone. O que é que está nas tuas mãos? A palavra de Deus. Você vê como a palavra de Deus é tão linda, tão viva, tão eficaz. Olha como essa pergunta que Deus faz para Moisés. Eu tenho certeza, está falando contigo nessa manhã ou não está? Ferramentas de estudo bíblico disponíveis aqui no nosso telefone. Internet, comentários infinitos. A própria inteligência artificial, se você quiser saber usar o ChatGPT para estudar a palavra da maneira correta, não vai deixar o ChatGPT ser o teu professor de teologia, em nome de Jesus. Mas tem maneiras de você usar a IA de uma maneira correta. Alguém aqui já está fazendo isso? Glória a Deus, glória a Deus. Eu ia dizer misericórdia, mas tem uns abençoados aqui que estão. As ferramentas de estudo estão nas tuas mãos. Deus te pergunta o que está nas tuas mãos. A igreja, Lagoinha Washington Church, a igreja é uma ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos para se aprofundar na palavra dele, para estudar a palavra dele. Os nossos cultos, os GCs, uma forma mais íntima de estudar, um ambiente mais de estudo, são ferramentas que Deus colocou nas tuas mãos. Então se você está perguntando para Deus, Deus, como que eu estudo? Como que eu me aprofundo mais na tua palavra? Deus te pergunta o que está nas tuas mãos. Tem uma Lagoinha Washington Church aí, tem os GCs, a Lagoinha Washington Church, 11 GCs para você participar, se aprofundar na palavra. Tem os nossos cursos, o curso Start que tem matérias básicas, mais profundas. Tem os cursos de gerações, irmãos, gestão emocional, curso de pais, curso de filhos, adolescentes, namorados, noivos, casais, gestão emocional, finanças, irmãos. Tudo isso são ferramentas com base bíblica para você se aprofundar e estudar mais a palavra de Deus. Nós temos o carisma que nós queremos implantar. Como, Senhor? Como? O que está nas tuas mãos, igreja? O que está nas tuas mãos? A pergunta é: temos usado as ferramentas que estão em nossas mãos para nos aprofundar na palavra, para estudar a palavra? Se tem um povo que sabe como usar ferramenta, é o povo imigrante desse país. Trabalha duro, sabe a importância das ferramentas, irmãos. Deus te pergunta: será que a igreja dele tem deixado de usar as ferramentas necessárias para se aprofundar na palavra? Porque quando o que Deus te pede para fazer parece ser impossível, irmão,
as ferramentas que Ele te dá para fazer aquilo é um lembrete de que é possível sim. Se Deus colocou as ferramentas na tua mão, isso é um sinal dele dizer: é possível, é possível, é possível. Caso contrário, Ele não teria te dado as ferramentas. Você sabe que quando o patrão, ele dá as orientações para o funcionário fazer algo, quando ele coloca as ferramentas na mão do patrão, as ferramentas da companhia, o carro da companhia, a venda da companhia, o que o patrão está dizendo para o funcionário: ei, eu confio que você pode fazer esse trabalho. Irmão, se Deus te deu as ferramentas para se aprofundar na palavra dele, Ele está te dizendo nessa manhã: ei, eu sei que você pode, Lagoinha, eu sei que você pode se aprofundar na minha palavra, eu sei que você pode ter mais revelação da minha palavra. Se eu coloquei as ferramentas na tua mão, é possível. Quando Moisés precisava realizar algo que parecia ser impossível, Deus o orientava a usar a ferramenta que Ele colocou em suas mãos. Na hora de tornar a água do rio do Egito em sangue, Êxodo 7,19, vamos ler. Êxodo 7,19, disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda as mãos sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e todos os reservatórios, e eles se transformarão em sangue. Moisés, é impossível? Usa a ferramenta, Moisés. Na hora de abrir o mar vermelho, Êxodo 14,16, erga a sua vara, o seu cajado, o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Parece que é impossível, Moisés. A ferramenta vai te lembrar que é possível. Na hora da provisão da água da rocha, Êxodo capítulo 17, dos versos 5 a 6, respondeu-lhe o Senhor: passa à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Versículo 6, eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe, bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. O que é que está nas tuas mãos? É possível. Fala para o teu vizinho: é possível. Lendo essas passagens, os milagres, os prodígios, talvez aos nossos olhos, se aprofundar na palavra, não parece ser um milagre, um prodígio. Mas a triste verdade é essa: muitos dentro da igreja, eu disse dentro da igreja, para muitos dentro da igreja, se aprofundar na palavra de Deus tem sido impossível. Se nós estamos falando de milagres, nós estamos falando do impossível. Para muitos dentro da igreja, você sabe que 90 e poucos % de pastores só estudam a Bíblia na hora de preparar o sermão. Estou falando de pastor, não estou falando de membro não. Para muitos tem sido impossível se aprofundar. Mas Deus nessa manhã, irmãos, te trouxe aqui para te dizer a mesma coisa que Ele disse para Moisés: usa a ferramenta que eu te dei. Usa. Você está diante de algo impossível, estudar a palavra parece ser impossível. Use as ferramentas que eu te dei. Use a Bíblia, use a palavra compacta, use a igreja, use os cursos da igreja, use os cultos, use as ferramentas da internet. A internet tem feito tanto dano na nossa sociedade. É a igreja que vai mostrar como essa ferramenta tecnológica pode beneficiar as vidas, irmão. Use aquilo que eu te dei. Eu declaro em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida. E não, eu sei que essa manhã a gente não vai declarar carro, não vamos declarar casa, não. Eu quero declarar algo diferente em nome de Jesus. Eu declaro sobre as nossas vidas que nós vamos utilizar cada ferramenta que Deus tem nos dado e vai nos dar para nos aprofundarmos mais a palavra dele, para estudarmos mais a sua palavra, e assim vamos proclamar, vamos cumprir a palavra, vamos meditar na palavra e consequentemente, não esqueça, essa é a maneira que vamos prosperar e ser bem-sucedidos em absolutamente tudo que a gente fizer nesse país. Aleluia. Aleluia. São essas ferramentas, irmãos. Está comigo aqui, igreja? São essas ferramentas de estudo, de aprofundamento, que vão nos levar ao próximo passo de como estudar a palavra. Entender o contexto daquilo que lemos.
ler com você ali em Mateus 4, 5 a 6. Mateus 4, 5 a 6 diz assim: então o diabo levou Jesus, a cidade santa. Olha onde o diabo tenta enganar Jesus, tá? A cidade santa. E o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, desculpa: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui de baixo, porque está escrito, Jesus: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Deixa eu perguntar a você, igreja: o texto que Satanás usa aqui é da Bíblia satânica? Alguém sabe de onde vem esse texto que Satanás usou? Levanta. Salmos 91. Isso aqui é uma das 3 vezes que Jesus tenta Jesus no deserto. Desculpa. Uma das 3 vezes que Satanás tenta Jesus no deserto. E dessa vez, Satanás usa 2 versículos dos salmos mais conhecidos. Sabe aqueles salmos que todo mundo tem a Bíblia aberta lá em casa? Com uma lapa de poeira desse tamanhozinho. Para você ver ler, você vai ter que chamar uma companhia de limpeza. Salmos 91. Satanás usa 2 versos do Salmos 91. Salmos 91 começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Sabe o que Satanás não sabia? Ou se ele sabia, se fez de sonso. Jesus já habitava no esconderijo do Altíssimo. Mesmo no deserto, Jesus já habitava no esconderijo do Altíssimo. Então, a despeito do deserto que ele estava passando, a despeito da fome que ele estava sentindo, porque Jesus foi humano, ele sentiu fome assim como eu e você sentimos, sede como eu e você sentimos. A despeito de todas essas coisas, Jesus já estava sendo sustentado por Deus, porque ele já habitava no esconderijo do Altíssimo. Irmão, pega essa chave aqui. Não é sobre o que você está passando, os desertos, as tempestades, as dificuldades. Muitas vezes focamos no que estamos passando. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma tempestade, estou passando. Não, irmão, não é sobre o que você está passando, é sobre aonde você habita. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, por mais que passe por tempestades, por mais que passe por desertos, por mais que passe por contratempos, a sombra do Onipotente descansará. Há alguém aqui comigo nessa manhã? Jesus já estava sendo sustentado. Pois bem, o contexto de Salmos 91 é confiança em Deus. O que de fato Jesus precisava fazer, mesmo sendo 100% Deus, naquele momento Jesus precisava confiar em Deus, assim como eu e você. Mas Satanás usa os versos 11 e 12 fora do contexto para fazer Jesus tentar a Deus. E é por isso que Jesus depois ele fala assim: olha, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando Jesus usa a palavra, Satanás foge. Irmão, se aprofunde na palavra, porque quando você abrir a sua boca e declarar ela, o inimigo vai bater em retirada. Por um caminho ele virá, por 7 ele fugirá. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida. Agora, se Jesus fosse qualquer bobão, não entendesse o contexto da palavra, quem sabe ele ia pensar: ah, é verdade, né, Satanás? Ele disse que dá ordem aos meus anjos para me sustentar, então eu vou me jogar daqui. Acabou Jesus, eu e você não estaríamos aqui, não haveria nova aliança. Mas Jesus entendia o contexto. Não é sobre tentar Deus, é sobre confiar em Deus. Irmãos, entenda: as maiores heresias deste mundo, os maiores falsos ensinamentos dentro de igrejas, Satanás leva Jesus para a cidade santa, não leva Jesus para o inferno. É como se Satanás, para enganar pessoas, levam as pessoas para a própria igreja. Igrejas que ensinam coisas erradas. As maiores heresias têm suas origens em textos bíblicos usados fora de contexto. E às vezes não é Satanás enganando,
Às vezes não é Satanás usando o homem para enganar. Às vezes somos nós mesmos nos enganando, porque não aprendemos o contexto das mensagens que lemos e estamos tentando aplicar e viver versículos e passagens fora do seu contexto. Irmãos, eu quero nessa manhã repreender toda a tentativa do inimigo para tentar nos enganar. Se em algum momento o inimigo tem tentado usar a própria palavra, ou vai usar a própria palavra para te enganar, nós repreendemos isso no nome de Jesus. Eu declaro que através das ferramentas que Deus colocou na tua mão, você vai se aprofundar não somente nas passagens, mas nos contextos da passagem, e assim você não vai ser enganado por falsos profetas, você não vai ser enganado por falsos ensinos. Em nome de Jesus, Deus quer levar a igreja dele para um nível maior de profundidade bíblica. Alguém aqui está pronto para viver isso em nome de Jesus? Deus na sua palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas eu vim declarar na Lagoinha, eu acho, não será o caso. Existe um povo aqui, levanta sua mão, eu quero que você receba isso comigo. Existe um povo aqui que vai se aprofundar na palavra. Existe um povo aqui que vai usar as ferramentas. Existe um povo aqui que vai conhecer o contexto das palavras e aplicar a palavra de forma correta. Aplique a palavra de forma correta. Afirmações feitas fora do contexto, acusações feitas fora do contexto, em qualquer cenário dessa vida, em cenários de crime, cenários de discussões, argumentos, pessoas argumentando. Irmão, quantas mentiras têm sido tidas como verdade porque foram faladas fora do contexto? Quantas pessoas falsamente acusadas porque foram acusações feitas fora do contexto? É um perigo, meu irmão. Nós precisamos conhecer o contexto das passagens que lemos para não sermos enganados. Precisamos conhecer o contexto das passagens que lemos para termos revelação do texto. Como que a gente tem a revelação que versos 11 e 12 de Salmos 91 não é de tentar a Deus, mas confiar em Deus? Revelação, contexto da passagem. Nós precisamos conhecer o contexto para meditar e aplicar textos que foram escritos em contextos similares aos contextos que estamos vivendo. Irmão, como já foi falado aqui nesses últimos 2 anos, olha o contexto de perseguição que está acontecendo aí na vida dos imigrantes. Você sabe quantas pessoas viveram contexto de perseguição na Bíblia? Procura na Bíblia os versículos que foram escritos em meio à perseguição. O Salmo está cheio de versículos que Davi escreveu enquanto estava sendo perseguido por Saul. Quando você entende o contexto dessas passagens, irmãos, a palavra começa a se tornar viva em sua vida. E o mesmo Deus que ajudou essas pessoas lá atrás é o mesmo Deus que vai te ajudar. O mesmo Deus que falou com essas pessoas lá atrás é o mesmo Deus que vai falar contigo. Nós não somos o primeiro povo a ser perseguido na história da humanidade. A Bíblia está cheio disso. Precisamos aprender o contexto em nome de Jesus. Para cada contexto que nós vivermos, em nome de Jesus, seja de perseguição, seja de dificuldade, qualquer desafio, em nome de Jesus, eu declaro sobre as nossas vidas, o Espírito Santo vai nos guiar para ler as passagens corretas de pessoas que enfrentaram similares contextos nas suas vidas, irmãos. E da mesma forma que Deus falou com eles, eu declaro mais uma vez: Deus vai falar com você. Da mesma forma que eles conseguiram vencer, eu declaro sobre a sua vida, você vai conseguir vencer também. Eu declaro sobre cada pessoa da nossa igreja maturidade, sabedoria, disciplina para interpretar, aplicar corretamente a palavra de Deus em nossas vidas, entendendo o contexto de cada passagem que lemos. 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, alguém que maneja corretamente a palavra da verdade. Se apresentar diante de Deus aprovado é ser alguém que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, se tem uma maneira certa de manejar a palavra, tem uma maneira errada. O erro nem sempre é não ler a palavra. O erro às vezes é ler a palavra da maneira errada e correr o risco de ser enganado. E eu encerro aqui essa manhã. Não adianta você ter as ferramentas, não adianta você querer se aprofundar nos contextos, se você não escolher os lugares certos para fazer isso. Estude a palavra em lugares
sem distrações. Salmos 1, de 1 a 2 diz assim: como é feliz, como é próspero, como é bem sucedido aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Perceba, o versículo 2 é a mesma orientação que Deus dá para Josué. Josué, você quer ser feliz? Josué, você quer prosperar? Tenha satisfação na minha lei, medite na minha lei dia e noite. Mas antes do salmista falar sobre satisfação e meditar na palavra, a orientação dele é voltada para ambientes que ele deve evitar, a fim de fazer isso. Os textos falam sobre distrações espirituais, conselho de ímpios, roda de escarnecedores, caminhos pecaminosos. Não há como queremos nos aprofundar na palavra, estudar na palavra, se estamos habitando e frequentando estes ambientes. Por isso que o salmista diz: ao contrário, não tem isso. Deus, eu quero permanecer nos ambientes velhos e me aprofundar na palavra. Deus diz: não. Mas também precisamos entender a importância, irmãos, de evitar distrações externas, naturais, visíveis, muito barulho, redes sociais, televisão. É impossível você se aprofundar na palavra de Deus tentando usar essas coisas. Você quer uma base bíblica para isso, para evitar distrações externas? O próprio Jesus. Quantas vezes nós vamos ler no Evangelho? Jesus se isolava várias vezes para ter seu momento de oração, seu momento de meditação, seu momento de se conectar com Deus. Mateus 14, 23 é apenas um desses versículos. Tendo despedido a multidão, subiu o quê? Sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Quem foi aluno estudioso aqui? Quem é aluno estudioso? Cadê os adolescentes estudiosos aqui? Tem? Misericórdia. A Mari, cadê a Mari? Não, você é estudiosa também, eu sei, tá? Os alunos estudiosos sabem, os melhores lugares para você estudar é lugares sem distração. É por isso que biblioteca é lugar de silêncio, porque biblioteca é um lugar que todo mundo vai para estudar. Agora há uma exceção. E olha, eu termino com isso aqui. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo hoje. Fica bravo comigo não. Está pegando essa palavra aqui, igreja? Tem uma exceção. O único lugar onde o aluno consegue se aprofundar no que ele está estudando, mesmo com barulhos externos, é na sala de aula. Por quê? Porque o barulho que está sendo feito ali, a professora falando, os alunos interagindo, todo esse barulho que está sendo feito promove o que está sendo estudado. Tenha seu lugar de silêncio, meu irmão, para estudar a palavra de Deus. Escolha o seu lugar de silêncio, como Jesus fazia, sozinho. Se retirava da multidão. Tenha o seu lugar de silêncio. Mas se você for escolher lugares barulhentos para fazer isso, para se aprofundar na palavra, para estudar na palavra, tenha certeza que esses barulhos estão promovendo o que você está estudando. É isso mesmo. Eu estou falando de ambientes como esse. Esse lugar não é silencioso, não, eu sei. Esse lugar é barulhento, mas o barulho que é produzido aqui, do começo do culto ao final do culto, é barulho que promove a palavra de Deus. É barulho que tem unção do poder do Espírito Santo. Da primeira música, do Bom Dia Lagoinha, até eu ter uma semana abençoada, irmãos. É barulho que promove o estudo da palavra. O seu GC não é silencioso, são pessoas falando, mas são barulhos que promovem a palavra de Deus. Irmãos, escolha lugares de silêncio, mas escolha lugares com barulho santo, o som do reino, barulhos, palavras faladas, declarações profetizadas que vão aumentar a sua sede por Deus, que vão aumentar a sua fome por Deus. E chega de habitar em ambientes que são contrários àqueles que Deus tem para você. Em nome de Jesus, igreja, Deus te desafia hoje a usar as ferramentas que Ele colocou nas tuas mãos. Deus te desafia hoje a se aprofundar nos contextos bíblicos.
Deus te desafia hoje a escolher lugares sem distrações, onde você vai mergulhar na palavra, onde você vai ser impactado na palavra, onde você vai ser transformado na palavra, e a mesma promessa que Josué viveu, você viverá. Tudo que você fizer, todos os seus caminhos prosperarão. Te prepara, o ano de 2026 é sim o ano da prosperidade, porque viveremos, proclamaremos, meditaremos a palavra de Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar nessa manhã e vamos cantar em nome de Jesus. Diga: eu me rendo, eu me